E todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu, culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Diga graças a Deus. Bom, eu quero explicar esses versículos do 27 ao 30 com muito cuidado aqui agora. O versículo 27, o apóstolo Paulo diz assim: quem comer o pão e beber o cálice indignamente será réu no sangue de Cristo. Preste atenção agora, irmãos. A palavra aqui é a palavra ser indigno, é a palavra indigno. E ser indigno não é estar sem pecado. Ou melhor, não é estar em pecado. Ser indigno não é isto. Porque se fosse, nenhum de nós poderíamos comer o pão ou beber o cálice. Porque Paulo já dizia, o pecado está em mim, o pecado está nos membros do meu corpo. Então, nós temos o pecado em nós. A questão é como este pecado está vivendo. Ele está vivendo nos dominando ou apenas ele está aqui nos assediando, como diz a palavra do Senhor? Então, a questão de ser indigno não é a questão da pessoa estar ou deixar de estar em pecado, porque o pecado já está em nós. Em Romanos capítulo 7, não precisa abrir, você pode anotar, a não ser que você seja rápido, eu só não vou esperar. Romanos 7, 20, Paulo disse: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Ele fala de habitação, ele não fala que está, é habitar. Quem habita é quem mora. Então, ele não está falando da sua alma, ele está falando do seu corpo. O pecado está nele. Então, Paulo não era indigno de ceiar, porque o pecado estava no seu corpo. Como ninguém na igreja é indigno de cear, porque o pecado está em nosso corpo. Agora, nós temos que entender que ser indigno é a condição do homem não pertencer a Cristo, de não ser sua testemunha. Se você ler o versículo anterior, que é o versículo 26, o que é que está escrito lá no versículo 26? Eu até fechei aqui a minha Bíblia. O texto diz: anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Ora, só anuncia a morte de Cristo por meio da ceia quem já pertence a Cristo, quem já pertence ao Senhor. Então, quando o texto diz que uma pessoa indigna, não está dizendo que é uma pessoa que não tenha pecado, mas sim uma pessoa que não pertence a Jesus Cristo, que ainda não tem a sua vida confessa como seguidor, como servo de Cristo, que ainda não testemunhou Jesus Cristo pelas águas de batismo, que não testemunha Jesus Cristo perante os homens. Ao contrário, as suas obras renegam a presença de Deus em suas próprias vidas. Essas pessoas são indignas da ceia. O incrédulo é indigno da ceia. Por quê? Porque ele não pertence a Cristo enquanto o Senhor não o chamar e o converter pela pregação do Evangelho. Isto é uma pessoa indigna. Não é uma pessoa que não tenha pecado. Porque senão, nenhum de nós poderíamos cear. Como eu disse, como Paulo disse, o pecado habita em mim. Deus já sabe que o pecado habita em mim. Aí que eu estou no dia da ceia. Eu não posso cear porque eu sou indigno. Por que você é indigno, Arley? Porque o pecado habita em mim. Não. Eu me tornei digno porque Jesus Cristo proporcionou isso
ao justificar os meus pecados na cruz. Jesus Cristo te proporcionou isto, para que você tivesse comunhão com Ele e o testemunhasse, cada vez que você comer e beber o corpo e o sangue dele. Entende isso? O versículo 28 fala de outra coisa. Examine o homem a si mesmo. Lembra que o versículo 28, ele sucede, obviamente, ao 27. Quem comer indignamente é réu. Só que antes ele fala, toda vez que vocês comerem, vocês me anunciam. Mas quem não me anuncia, quem não me testemunha, quem não me confessa, essa pessoa não é digna de comer o meu corpo. Essa pessoa não é digna de beber o meu sangue, porque ainda não me pertence. Ou, vou falar nas palavras bíblicas, Deus ainda, o meu Pai ainda não a trouxe a mim, para que eu a justificasse e a santificasse. Ela ainda é indigna de comer o meu corpo e beber o meu sangue, porque ela não pode me testemunhar. Compreende isso? Agora o versículo posterior, que é o 28, vai falar desses que são dignos, que não se enquadram no 27, os que pertencem a Cristo. Agora, você que me pertence, examine, pois, o homem a si mesmo. Aqui entra uma coisa que é a minha parte mais demorada nessa última parte do ensino. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Alguns pregadores, até mesmo reformados, eles sustentam a ideia ou o ensino de que a igreja, quando sabe que algum dos seus membros está vivendo em pecado, o pastor tem que proibir aquela pessoa de cear. Bem, eu não creio desta forma e muitos pregadores como eu também não. Justamente por causa deste texto. Examine, pois, o homem a si mesmo. E eu vou te mostrar que o simples fato de nós vermos ou tomarmos conhecimento do pecado de alguém não nos dá o direito de julgá-lo se ele deve ou não comer o pão e o corpo de Cristo. Aonde na Bíblia nós vamos aprender isso? No ensino sobre o fariseu e o publicano. Olha o que diz lá em Lucas 18, quero que você abra, por favor, mas não desmarque 1 Coríntios 11. Evangelho de Lucas, capítulo 28, localiza, por favor. Desculpa, é Lucas 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. A partir do versículo 11, está a descrição que fala sobre o fariseu e o publicano. E o texto diz assim: o fariseu, posto em pé, lembrando que o texto, fala, pode deixar. Lembrando que o texto fala de quê? De que esses dois homens foram até o templo para orar a Deus, certo? Aí Jesus começa a falar. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele viu o publicano orando, nem como este publicano que está aqui. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então Jesus diz as seguintes palavras: digo-vos que este desceu justificado para sua casa. Este quem? O publicano. Certo? Desceu justificado para sua casa, e não aquele fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Bem, vamos ver da seguinte forma aqui agora. O fariseu viu o publicano. Então ele disse: eu não sou como ele. Isso nós podemos colocar o ensino para entender
eu não cometo os pecados que ele tem cometido. O fariseu, ao chegar para orar, se colocou diante do Senhor e disse: Senhor, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, ser propício para mim. E o Senhor fala: ele saiu justificado. Este é o momento em que uma pessoa chega na igreja, aquele que pertence a Deus, que pertence a Cristo, que é digno de comer o corpo, digno pela graça de beber o sangue, se apresenta a Deus, mas ele, vamos supor, foi pego em um ato de pecado. E isso se tornou público e notório. Então esse irmão chega na igreja, se apresenta para ceiar, e toda a igreja sabe que ele cometeu um ato de pecado. Sim ou não? É o cenário que eu estou dando como exemplo, ok? Ele está aqui. A ceia vai ser ministrada. Naturalmente, as pessoas vão julgá-lo pela ciência do fato, dizendo: ele não pode cear. Um pastor, ao saber disso, vai dizer: você não pode cear. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que cada um examine sua própria vida. Porque naquele momento em que aquele irmão que foi pego em pecado grave chega até a igreja no dia da ceia, enquanto está orando, enquanto todos os outros acham digno de cear, porque não tem nenhum pecado notório que veio a público, aquele que no coração ou na mente nós estamos julgando, ele está ali com o coração contrito, orando, pedindo a Deus perdão, misericórdia, compaixão, rasgando o coração perante o Senhor. E Deus fala: você está justificado. Pelo fato de você examinar o seu coração, reconhecer o seu pecado, Deus vai e o perdoa. Ele está perdoado. Mas a igreja, ou o pastor que acha que a igreja tem que impedi-lo de cear para poupar a vida dele, para ele não cometer um pecado maior, de ser indigno, vai e proíbe esse irmão de cear. Deus não dá essa permissão. Por quê? Porque igual ao publicano, naquele mesmo momento em que todos nós estamos taxando ele pelo aquilo que ele se mostrou, não como um pecador, mas alguém que caiu num grave delito de pecado, e nós, não, ele não pode cear, ele tem pecado. Enquanto Deus fala: neste quesito da ceia, preocupa com a sua vida. Literalmente, é o que Deus está falando. Preocupa com a sua vida. Porque se ele, no coração, não se arrependeu e comer, ele tem um problema comigo. Mas se ele se arrependeu e você não vai saber, só eu que sou Deus sei, eu já o justifiquei. Por isso Deus fala: ei, filho, examine o seu coração. Porque digno você é de comer o meu corpo. Não é porque você não tem pecado, é porque eu te justifico. E você se tornou minha testemunha. Não é porque você não tem pecado, mas o que Deus procura neste filho? O coração arrependido. E não é o tempo que nos faz arrepender. O tempo nos faz mostrar o fruto do arrependimento. Mas o arrependimento, ele é instantâneo. Por isso o Senhor disse: vá e produza fruto. Que você se arrependeu, eu sei, agora mostra o fruto. Porque é o fruto que as pessoas vão ver. Ah, está vendo? Ele abandonou aquele pecado. Ele caiu, ele cometeu, foi grave, mas Deus o perdoou, está aí servindo a Deus direitinho, louvado seja o Senhor. Vida que segue. Vida que segue. Então, no ato da ceia, apenas você pode mostrar para Deus se está apto ou não. E não é nem questão de ser apto. Porque a palavra não diz apto, diz examine e coma. Leia como o texto está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 28. Olha como que está escrito lá em Coríntios 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, leia comigo, e assim coma e beba do cálice. Então Deus está dando uma ordem. Olha, filho, examine sua vida.
Se você encontrar aí o pecado que o Espírito Santo está te mostrando, o que Deus espera do filho? Nada menos do que perdão, Senhor. Certo? Aí Deus já está falando. Examine seu coração, porque você vai encontrar, se você tem alguma coisa na sua vida que é um pecado, você vai saber. Aí Deus está dizendo, porque Deus já sabe. Já se conserte comigo e coma do meu corpo e beba do meu sangue. Sabe por quê? Existe um ensino errôneo, errado, de que eu estou em pecado, eu não posso cear. Um homem só não pode cear se ele não tiver arrependido do pecado. E o poder aqui é pela sua própria consciência, não pela permissão ou proibição da igreja, mas é por sua própria consciência. Eu estou em pecado, se eu estou em pecado, eu estou aqui diante do Senhor, na ceia, eu não vou cear porque eu estou em pecado, então é porque eu não estou arrependido. Aí o problema é outro. Como diziam os antigos, né? Aí a porca torce o rabo. Porque se você foi convencido do pecado e você não quer confessá-lo e pedir a Deus perdão, é porque você o ama. Ama o pecado e não Deus. Aí é um outro problema. Mas Deus não está tratando isso aqui através de Paulo. Ele diz, examine seu coração e coma. Ele não diz, examine seu coração e veja se você pode comer. Ele diz, coma e beba. Porque isso não é um conceito bíblico. Eu chegar na ceia e decidir se vou ou não vou comer. Eu só não vou comer se eu ainda não confesso Jesus como meu Senhor. Então isso tem que ser ensinado na igreja, principalmente para uma pessoa nova ou uma pessoa que não é membro, mas que está visitando a igreja. Por não saber da fé dela, no momento antes de ministrar a ceia, tem que explicar. Se você não é convertido, não coma. Embora você pode vir aqui e pegar, mas você está sendo advertido, não coma. Se você está na igreja, frequentando, congregando, mas você ainda que tenha sido batizado, mas de todo o seu coração, você não se entregou para Cristo, então você não coma. Mas Deus não está falando para esse tipo de pessoa. A palavra aqui é para aqueles que são testemunha dele. Porque a ceia é para ser servida e é para ser comida e bebida. É para ser ministrada. Não é para mim decidir se eu estou apto ou não para comer. Eu só não estou se eu ainda não pertencer a Cristo. Mas se eu pertenço a Cristo, eu posso até chegar no dia da ceia com meu coração pesado, cheio de culpa por causa do pecado. Certo? É neste momento que Deus fala, examine ele. Converse comigo. Confesse os seus pecados. Porque eu, que sou Deus, sou fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Ainda que o seu pecado seja notório, seja público, mas aqui comigo é entre eu e você. Aqui está certo. Você está arrependido? Como o meu corpo. Me testemunhe. Você é minha testemunha. Tenha comunhão comigo e desfrute das bênçãos de você ser participante da ceia, da minha ceia. A bênção de salvação, de comunhão, de edificação, de confirmação. Lindo. Lindo. Mas as pessoas, o que elas sabem é o que você fez. Para elas verem o seu arrependimento, você tem que produzir fruto. Amém? Fruto. É o fruto. É o fruto. Mas com Deus está tudo certo. Por isso que um pastor, nem a igreja, tem permissão bíblica para impedir um membro de cear. Mas tem apenas que adverti-lo. Se você não se arrependeu do seu pecado, então você está com... os rumos da sua vida cristã estão muito tortuosos. Porque o homem arrependido do pecado, convencido por Deus, ele pede perdão na hora como publicano. E vai para casa justificado. Ainda que as pessoas possam olhar,